Fala galera! Está começando mais um Americatarse, o podcast feito por amigos que vivem e respiram futebol, para você que também não perde um lance da Copa do Mundo. Eu sou Pércio Murassuti e estou aqui com Ricardo Pimenta, Beto Siviero, Ricardo Sapiro, Arthur Sapiro e convidados especiais para bater aquele papo sobre tudo que rolou na Copa nesta semana, discutir os grandes jogos, as polêmicas, as surpresas e, claro, acompanhar de perto tudo que envolve a nossa seleção brasileira. Bora falar de futebol? Começando por você, Ricardo Pimenta, meu querido, o seu olá inicial, seu destaque positivo e negativo da Copa até agora. É Copa! Puta, tá demais a Copa, gente. Tá demais. Quem falou que a Copa ia ter estádios vazios? Tudo lotado. Quem falou que ia ter esse monte de jogo chato, 48 jogos? A Copa tá demais. A Copa é um sucesso absoluto. Os chorões de Copa podem ficar fazendo isso chorando, porque a Copa é um sucesso e tá boa demais. Peço desculpas desde já, porque eu tô em trânsito hoje aí, voltando numa situação familiar, mas não perderia essa ocasião de jeito nenhum, especialmente para falar do meu destaque positivo e do meu destaque negativo da semana. Meu destaque positivo é, infelizmente, a seleção da Holanda. Timaço da Holanda, timaço com seu destaque Memphis Depay. Vai que o Corinthians na Copa é o Memphis Depay. Percy, eu não sei se você lembra, na Copa passada, eu pedi Memphis Depay no Corinthians e fui atendido. Então só tenho a dizer que atenção com os meus pedidos de jogadores nessa Copa, porque eles normalmente são atendidos, quer dizer, uma a cada 100 mais ou menos. Meu destaque negativo é para a Turquia. A Turquia, que fiasco, hein, Turquia? Aquela arrogância que aconteceu do seu capitão falando que, mesmo após a derrota da Turquia para a Austrália, falou que a Turquia era superior à Austrália. Foi lá e perdeu com o Paraguai, para o Paraguai com um a mais. Francamente, Turquia, você não merece estar na Copa. Não vejo a hora de falar do Brasil. Boa tarde a todos. Obrigado, Pimenta. Grande abertura. Sempre um prazer estar com você aqui. Vamos passar a bola aqui para o Ricardo Sapiro. Ricardo, como é que tá? Seu destaque positivo e negativo da Copa até agora. Pércio, Ricardo, Arthur, a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, o meu destaque positivo são os craques, né? Como é bom o futebol com craque, né? Quando a gente se lembra de grandes copas, grandes campeonatos, por mais que a gente às vezes fique distraído com táticas e técnicas, o que fica na memória é craque, né? Então a gente tem o Messi, a gente tem o Mbappé, o Haaland, o Yamal voltando hoje, o Paquetá, craque, também se destacando, o Vinícius. Então, acho que esse é o destaque positivo. Espero que os craques continuem brilhando. E o destaque negativo, também estava flertando com a Turquia, mas eu vou trazer também o Equador, né? Muito jogador que joga fora, joga na Europa, o senhor Plata, que também joga no Flamengo e tal. Perde para a Costa do Marfim no final e ontem não conseguem ganhar de Curaçao, né? E o Equador se esperava mais. E a atitude, inclusive, de alguns jogadores chorando ao final do jogo, já antecipando quase uma eliminação, deixa a decepção ainda maior. Tá Então, certo. viva os craques e Equador, uma lágrima para eles. Tá certo. Boa introdução aí, Ricardo. Legal, cara. Enquanto a gente espera aqui o Arthur e o Beto, que talvez não participe hoje, porque está lá em Saquarema, olhando o que acontece no mundo do surf e dirigindo mais uma competição. Eu ia começar, mas já que temos o Arthur, então, Arthur, querido, você que está aí vivendo e trabalhando e dando a sua contribuição para a Copa do Mundo, qual é o seu destaque positivo e seu destaque negativo até agora? Uma boa tarde à nossa bancada, agradecer a paciência de vocês com os meus problemas tecnológicos. O meu destaque positivo vai além das quatro linhas, eu diria que é a invasão escocesa aos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma festa linda, principalmente em Boston, tanto nos estádios com as invasões, as marchas pelas ruas. Eles chegaram até a frequentar uns jogos de beisebol também como grupo ali, então muito legal ver essa invasão de uma seleção que há muito tempo não ia para a Copa do Mundo. E a minha decepção, assim como a do Pimenta, é a Turquia.
eu tinha colocado lá no começo como uma grande surpresa desse Mundial, e é uma seleção que criou muito, se não me engano, foram 62 finalizações em 2 partidas e não conseguiu marcar um gol sequer. E pelo poder ofensivo que tem, os jogadores que tem, o Yildiz na Juventus, o Calhanoglu na Inter de Milão, o Arda Güler no Real Madrid, esses caras não conseguirem fazer a diferença, é muito, muito decepcionante. Então, para mim, só pode ser eles. Tá certo, tá certo. Legal. Obrigado, Arthur. Obrigado pela abertura, pelas palavras. Como sempre, um prazer ter você por aqui. Olha só, do meu lado, eu tenho como destaque positivo eu vou ser um pouco nacionalista aqui, ver o primeiro tempo do Brasil contra o Haiti, os jogadores respirando alegria e voltando a sambar e fazer dancinhas na hora dos gols, o meio-campo que se entendeu, a defesa que jogou bem e os gols que saíram com as apostas que estavam em campo, Vini Júnior mostrando ali o que ele sabe fazer, né? Também, né? Então fica o meu destaque positivo para esse primeiro tempo do Brasil contra o Haiti. O meu destaque negativo é um pouco diferente, não diria que é tão negativo assim, mas tem alguns momentos nos jogos que o fair play da FIFA e a maneira como os árbitros estão conduzindo o jogo, parece que qualquer assopro que move um jogador para o lado, eles apitam falta. Então, os jogos estão, eu vejo, parados por movimentos do futebol que normalmente o jogo seguiria. Nas ligas de todo mundo, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Inglês, no Campeonato Espanhol, teria muito mais bola rolando e os empurrões seriam tolerados como são sempre. Eu acho que tem um pouco de exagero por parte dos árbitros de parar para qualquer tipo de coisa que pareça uma falta. Mas eu acho que a competição está indo super bem e está sendo super interessante acompanhar aqui os jogos. Vamos começar então falando sobre seleção brasileira. O Brasil surfou a onda do bom futebol, fez 3-0 no Haiti. Vocês acham que existe luz no fim do túnel? Vamos inverter um pouco a ordem aqui e começar pelo Arthur Sapiro, querido. Há uma luz no fim do túnel, uma atuação do Brasil muito melhor do que contra Marrocos. Óbvio, você tem que saber diferenciar os dois adversários, Marrocos e Haiti, 2 níveis completamente diferentes, mas fiquei feliz com a atuação, principalmente do primeiro tempo. Eu acho que é um time que conseguiu talvez se aproximar mais para trabalhar essa bola. Eu gostei também as bolas esticadas tendo mais eficácia e emocionalmente foi um Brasil muito melhor. Acho que foi um Brasil que estava com mais confiança, estava entendendo o palco no qual estavam jogando e conseguiram jogar sem medo. Agora, o que me decepcionou coletivamente foi que no segundo tempo parecia que o Brasil ficou com preguiça de continuar o jogo. Construiu a vantagem no primeiro tempo e depois que só administrar o resultado, sendo que era um jogo para ganhar confiança e principalmente fazer saldo também. O Brasil criou para fazer 4-0, 5, quiçá até 6 e para ampliar o placar. E no segundo, aos poucos ficando um pouco mais desatento, alguns erros na defesa, a bola ficando viva na área, que se é com adversários mais qualificados, muito provavelmente a gente tomaria o gol. Agora, individualmente, senti que os jogadores foram melhores. Vinícius fez boa partida, deu assistência, fez gol, muito participativo no ataque. Acho que minha única ressalva a ele é realmente, às vezes, soltar um pouco mais essa bola. Matheus Cunha, que foi a novidade, né, nos 11 iniciais, foi muito bem. Ótima movimentação, dando bons passes, articulando bem a criação de jogadas. Lucas Paquetá, jogador muito popular pelo Ricardo Pimenta, eu acho que, comparado ao jogo que ele fez contra Marrocos, melhorou no meio de campo, conseguiu organizar mais, ter mais a posse, lançando muito bem as bolas. E o Hendrick entrou mal, mas eu acho que a gente também talvez tenha colocado uma expectativa muito grande nele, fez uma partida ok, e o Gabriel Martinelli muito mal. Ele teve 2, 3 chances para ampliar o placar e não conseguiu aproveitar, mas, no mais, uma partida, obviamente, de saldo positivo para o Brasil, uma partida para ganhar confiança, assumiu a liderança do Grupo C, e agora acho que contra a Escócia vai ser o grande teste para ver se
o Brasil melhorou ou só o Haiti que realmente era muito fraco? Legal, eu concordo com você, Arthur. No segundo tempo, a gente ficou com a expectativa que tinha ter um pouco mais, e no final, o Haiti reposicionou o time em campo e dificultou um pouco a vida para o Brasil. Também teve um jogo físico mais forte, e deu para perceber que isso deu uma travada no andamento dos nossos passes e tudo mais. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Isso aí. Ricardo, Sapiro, e você, como é que você viu esse jogo do Brasil? É, sempre vem aquela voz de fundo dizendo, mas era o Haiti, né? Então, vamos tentar abstrair um pouco o que era o Haiti, mas era o Haiti. Olha, eu achei, claro, o primeiro tempo muito melhor do que o segundo tempo, mas eu acho também que aos poucos o Ancelotti tem que ir se decidindo por onde que ele vai taticamente, né? Porque no primeiro tempo pareceu interessante o time com meio campo finalmente bem coordenado, né? Os três funcionaram bem em É. conjunto. O, o nosso Paquetá teve uma excelente atuação. Ele deu 2, 3 lançamentos, assistência, desarme. O Bruno Guimarães foi muito bem. O Casimiro se reencontrou em campo. E eu acho que ele deveria continuar investindo nesse entrosamento, né? Vamos dizer, de um Eu concordo. 4-3-3. Aí, no segundo tempo, deu uma bagunçada tática, né? Depois ele colocou 2 no meio-campo, colocou 4 no ataque, depois voltou para o meio-campo. E aí eu acho que é muito teste quando né, as etapas decisivas se aproximam, né? É. Então, eu acho que existe luz no fim do túnel, mas a gente vai ter que dar um salto muito grande contra a Escócia, porque principalmente quando a gente vê Japão e Holanda, preocupa se a gente vai É. chegar em boas condições de poder bater qualquer um desses dois adversários. Então, existe uma evolução, mas o salto tem que ser muito maior para na fase dos 16 avos a gente ser competitivo. Concordo com você, Ricardo. Precisa trabalhar mais e precisa terminar de encaixar o time que vai ficar mais tempo em campo, né? Isso aí. Legal, bacana. Pimenta, o que você fala, meu querido? Cara, chega à conclusão que aqui passou outro jogo. Porque essa pirada aí tá elogiando um Brasil que ganhou do Haiti. E no segundo tempo, levou 7 chutes a gol e fez só 2 chutes a gol. Eu achei o Brasil um time de baixa intensidade, baixíssima intensidade. Lento, extremamente lento. Um time que jogou com um adversário que é talvez o pior da Copa. Se não for o pior, é o segundo pior da Copa. Que a atuação do Haiti no primeiro tempo, na boa, é horrorosa. Eles jogaram muito mal. Eles jogavam com uma linha alta e sem apertar o meio-campo. Ou seja, claro que ia sair lançamento, né? E nesse ponto eu concordo, vou falar de alguns destaques positivos que eu tenho aqui. Daqui a pouco, os lançamentos saíram em gol, roubada de bola saiu em gol, com passe nas costas da defesa, que era o plano, né? O plano era basicamente esse. Mas achei que a gente jogou um adversário muito frágil, que no segundo tempo mudou um pouquinho a marcação, e o Brasil, com aquela intensidade, quase perdeu o segundo tempo. Quase perdeu. O Brasil levou 7 chutes a gol no segundo tempo e deu 2. O Alisson fez 4. O Alisson fez 4 defesas do Haiti. O Danilo tirou uma bola da linha, de cima da linha, do Haiti. Então, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu acho que é um time limitado e eu acho que se pegar com essa atuação, tanto faz ser primeiro ou segundo do grupo. Perde para o Japão e perde para a Holanda. E perde vendo o número dos jogadores dos outros times pelas costas. Porque a gente vai estar correndo atrás deles. Com a intensidade que a gente tem, a gente não vai pegar em lugar nenhum. Isso tudo dito, tem algumas coisas positivas. Eu acho que o Brasil achou lá um jeito de jogar no primeiro tempo, com 3 no meio campo, rodando a bola. Eu acho que tem. O Ancelotti está achando o time dele, né? Eu acho que tem 5 destaques positivos no jogo. O Vinícius, o Matheus Cunha jogou muito bem, né? O Paquetá, que é uma pena, porque o Paquetá joga bem, agora não está mais no time. Porque é que nem celebrar câncer. O câncer foi bem. O câncer cresceu.
Agora a gente vai ter que aguentar o câncer no time do Brasil, entendeu? Porque contra a Escócia não vai fazer porra nenhuma, vai jogar um pouco mais marcado, vai ficar lá tocando a bola de lado. Para mim, outras duas atuações positivas foi o Alisson, foi exigido, foi bem. Foi bem, ninguém fala. Só o Arthur que fala que o Alisson chama gol. Que fala, só lembra do Alisson quando ele falha. Mas o Alisson foi bem. E eu tenho uma opinião contrária aqui do Arthur, eu acho que o Gabriel Martinelli foi muito bem. Essas mudanças no segundo tempo, o time estava com baixíssima intensidade. O Martinelli, quando entra no lugar do Paquetá, do Paqueturtle, como alguns chamam, é, a velocidade do ataque do Brasil muda. E o Brasil começa a chegar de novo. Infelizmente, impedimento do Endrick no gol. Infelizmente, na bola que ele dá na trave, o Martinelli estava, o Vinícius toca a bola para ele, estava impedido. Mas eu acho que nesse momento o Brasil era muito curioso, porque o meio-campo para trás jogava em 70, em rotação 33 rotações, e do meio-campo para frente começou a jogar em 78 rotações e não batia, né? Então acho que o Brasil precisa melhorar tanto, gente. Segundo tempo, aquele jogo modorrento, aquele time preguiçoso, a intensidade do Flamengo no Maracanã, jogando com volta redonda. Uma coisa horrorosa, juro por Deus. A gente tem que parar de celebrar esse jogo, começar a se contrariar na Escócia, e agora sem o Rafinha. Talvez uma coisa boa, acho que a gente vai falar do substituto do Rafinha daqui a pouco, né? Mas talvez seja bom que o Rafinha saiu, porque não tá jogando nada. Nada. Então, fique aqui com o meu recado. O Brasil está em crise. Contra a Holanda ou contra o Japão, a gente vai ser presa fácil e é melhor começar a melhorar logo. Ok, ok. Eu acho que a gente viu jogos diferentes mesmo, Cole. Assim, duas coisas para comentar no seu speech. Eu não acho que o Haiti seja a pior seleção da Copa. Eu acho que você não viu Espanha jogando contra a Arábia Saudita hoje em campo, né? A Arábia Saudita estava andando em campo, a Espanha estava tocando bola na área pequena e fazendo 3 gols em 24 minutos. Assim, eu até comentei assim, aqui, falei, meu, o que acontece aqui? Assim, parece que os caras foram lá para ver a Espanha jogar. E não foi isso que eu vi no time do Haiti. Primeiro tempo o Haiti estava meio perdido, mas segundo tempo eles engrossaram e não foi fácil. Em outras épocas, o Brasil passaria voando pelo Haiti, sem dúvida. Nós não estamos nesse nível ainda. Por isso que eu acho que celebrar o primeiro tempo, acho que vale a pena. E eu acho que os destaques que a gente teve no primeiro tempo, o Paquetá jogou um bolão. E vários jogadores jogaram um bolão, mas eu acho que o Paquetá se redimiu um pouco, na minha opinião, do primeiro jogo, onde ele não tinha estado tão bem, e estava ali prestando atenção na marcação, roubando bola, fazendo assistência para ataque e dando mais de uma vez passes preciosos. E eu acho que tem alguma coisa de positivo. Concordo que não vai ser fácil, nem contra o Japão, nem contra a Holanda, assumindo que a gente passa em primeiro nesse grupo, porque eu não sei se a gente passa em primeiro ou em segundo. Essa é uma dúvida que eu tenho. Mas eu acho que a Arábia Saudita é pior que o Haiti. Ou a Espanha é muito melhor que o Brasil. Mas meteu 4-0, não foi 10-0, entendeu? Então, assim, o Brasil foi lá e meteu 3. Teve uma hora que o Thiago perguntou, pai, quanto que você acha que vai ser o jogo? Eu falei, puta, acho que pode ser, sky's the limit, mas eu acho que uns 6-7-0 pode rolar. Terminou 4, entendeu? Então, O Brasil podia ter sido teve 6-0, 3 gols 7-0. anulados. Ficamos olhando o Haiti no segundo tempo. Eu estou indignado. Esse não é o futebol brasileiro. Eu concordo que o segundo tempo foi muito ruim e se a gente joga esse segundo tempo com qualquer seleção de média para alta qualidade, a coisa fica feia. Mas vamos voltar um pouquinho para o primeiro tempo, porque eu acho que se a gente insistisse um pouco mais no esquema do primeiro tempo, a gente tem potencial. Você pega o Casimiro com o Bruno Guimarães, com o Paquetá, o Matheus Cunha como quarto cara do meio-campo e meio centroavante. Funcionou muito bem. Funcionou bem. Porque ele se desloca lá na frente, volta para buscar jogo, o Vinícius pelo lado esquerdo evoluindo e decidindo, né? Ele fez 2 gols e fez 2 assistências nessa Copa. Aí se achar alguém lá do lado direito, né? Talvez a contusão do Rafinha infelizmente nos ajude, né? Mas se entra um Luiz Henrique ou se esse Ryan, que eu não sei se engrena ou não engrena, eu acho que o time do primeiro tempo tem uma espinha dorsal promissora.
Não dá mais, é Interessante. para no segundo tempo ficar pulando de um lado para o outro, perde padrão, volta para o 4-2-4, depois volta para o 4-3-3. Chega, né? É hora de estabilizar. É isso Sapiro, que aí. hora que foi É a isso aí. substituição que mudou o time no segundo tempo? Com quantos minutos? Alguém Já lembra? teve mudança, não teve mudança já? Não. Eu não me O time lembro. voltou Não mesmo foi no no intervalo. intervalo, né? Não. Puxar aqui, Não, se acho que Você foi tá precisar. 20 20 Foi dando aos. uma. Você tá passando o pano para a seleção. Voltou o mesmo time, jogou 20 minutos com intensidade. Meu, juro por Deus, do Ameriquinha. É verdade, mas o primeiro Vocês tempo, estão. A gente esse. bateu em bêbado. Bateu em bêbado. Mas não tinha outro adversário em campo, a gente tem que comentar o adversário com quem a gente jogou, É isso pô. A aí. gente Eu É acho isso jogou que com o esse é aí. o ponto Haiti, que o tem que Arthur falou comentar contra o antes. Haiti, né? E isso que eu não perdoo. É isso que eu não perdoo. O Brasil podia ter terminado a classificação em primeiro contra o Haiti. Era só meter 7-0. 7-0, o Marrocos não consegue fazer mais de um gol por jogo. Ia fazer dois, três. Agora a gente deixou a bola na boca do Marrocos para ficar em primeiro no grupo. Vai ser difícil É o jogo com a verdade. Escócia, porque o Brasil vai ganhar, mas vai ser 1-0, 2-0. A Escócia só vai se defender, precisa de um ponto para se classificar. A Escócia se defendendo o faz muito bem. O Marrocos vai passar por cima desse time do Haiti, vai meter 3-4-0. E a gente vai ficar em segundo, vai ter que jogar em Monterrey com a Holanda. Então eu desejo aí boa sorte para vocês na próxima Copa de 2030, se a gente jogar com a Holanda no atual estágio, viu? Um jogo de cada vez, né? Vamos lá, né? Vamos ver. Acho que tem espaço para seguir melhorando aí. O Ancelotti achou que a gente melhorou, mas que tem muita coisa para ajustar ainda. Então, assim, eu vou dar um voto de fé para Ancelotti, entender que, assim como a gente apresentou uma evolução contra o Haiti, a gente vai evoluir um pouco mais contra a Escócia. Vamos meter um saco de gol na Escócia e vamos Boa. classificar em primeiro. Marcel, quem vai entrar no Boa. lugar do Rafinha? Escala aí o Brasil contra a Escócia. Eu acho que ele vai seguir com o Ryan. Com o Ryan. Pela direita. Eu não tenho dúvida se entra o Luiz Henrique. Então, acho que, na verdade, sinceramente, qualquer um dos dois poderia ser um bom candidato ali. Eu não tenho uma opinião formada nesse respeito. Hein? O que vocês acham, queridos? É um jogador de mais Arthur, você passada está sem larga. som, querido. Só que aí. Tá beleza. Segue. Tava indo, pode seguir. Tá indo, Eu tá tava indo. dizendo que, assim, o Luiz Henrique é um cara muito forte no 1-1, de passada larga, mas é um jogador que precisa de espaço, de bola longa para conseguir entregar para o time. O Ryan é um cara que, às vezes, num espaço menor, consegue desempenhar um futebol que talvez case mais com essa proposta do Ancelotti. E tem a terceira opção também que a gente não falou, né? Que é o Endrick. Mas eu enxergo o Endrick mais como um centroavante, porque ele até jogou de ponta em alguns momentos No meio, no Lyon, mas era um ponta que a todo momento vinha para o meio. Então ele não era um ponta direita de ofício. Ele corta pro meio. Isso pode ajudar para o esquema do Brasil? Talvez possa, né? Um atacante de mais movimentação ali, confunde a marcação um pouco, mas eu acho que de início, eu iria com o Luiz Henrique apostando mais na velocidade. Ele vai pegar o Robertson, que é o lateral da Escócia, um pouco mais velho já. Então você bota um cara veloz contra ele, forte no 1-1, eu acho que pode ser interessante para o Brasil nessa busca pela vitória, que eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Uma Escócia que marca bem, tem bons defensores, um time experiente. E duro também, porque vai estar em busca da liderança ainda. Isso aí. Bom ponto, Arthur. Bom ponto. Sapiro e Pimenta, qual é a opinião de vocês em relação à ponta direita? Bom, Vai, eu acho que o Ancelotti é um cara que olha a característica do time oposto para escalar o time. O Ryan entrou porque o Ryan era um cara rápido, era o substituto do Rafinha no esquema que o Brasil escolheu jogar contra o Haiti. Atrás, nas costas da defesa, o Ryan era o jogador
ideal. Não foi tão bem, não aproveitou a chance como poderia, mas acho que a gente tem que dar espaço aí para o Ryan ainda ter mais chances. É um tremendo jogador, né? Então eu acho que ele vai jogar com o Luiz Henrique, porque a Escócia vai jogar muito fechada e o Luiz Henrique é um jogador de força que vai poder aí penetrar pelo lado e fazer cruzamentos. Agora, vou fazer uma previsão polêmica. Ele vai sacar o Matheus Cunha e botar o Igor Thiago. Porque é um jogo no qual o jogo vai ser disputado no terço final da Escócia. A Escócia só precisa não tomar um gol. E a Escócia vai ficar fechadinha. Então é um jogo para um centroavante de área. E o Igor Thiago é centroavante. Ele vai sacar o Matheus Cunha. Na verdade, ele devia sacar o Paquetá. Não me surpreenderia se ele sacasse o Paquetá, mas ele saca ou o Paquetá ou o Matheus Cunha para colocar o Igor Thiago. É isso aí, a gente vai ver. Eu prefiro, de qualquer maneira, o Matheus Cunha. Fala, Sapiro. Eu acho que o Luiz Henrique sofre um pouco dessa pecha de ser jogador de segundo tempo, né? Esse negócio, quando começa jogando não é tão bem, não vai tão bem e tal. Mas eu acho que se ele for bem no primeiro tempo, é ele, né? Eu acho que se a ideia... Eu gosto do futebolês moderno. Se a ideia da amplitude, né? O Vinícius de um lado, o Luiz Henrique do outro lado, eu acho que funciona muito bem, né? E a gente acha que não pode esquecer que o Ryan acho que tem quanto? 18, 19 anos, né? Ele 19 ainda anos. É um moleque, né? 19 anos. Colocar esse moleque de titular já para um jogo decisivo como esse, eu acho que isso não vai acontecer. Então eu diria que ele vai com o Luiz Henrique, vai apostar no Luiz Henrique até o fim e vamos torcer para que ele não fique com essa síndrome de que quem só joga no segundo tempo. Eu discordo veementemente da hipótese do Pimenta de que ele vai colocar o Igor Thiago. Eu acho muito... Veja bem, logicamente é impossível discordar de uma hipótese. Você não pode discordar de uma hipótese. Não existe isso. Você não quer que a hipótese seja verdadeira. Discordar da hipótese não dá. Eu discordo da especulação. Eu acho que você não saca um jogador que fez 2 gols no último jogo, mesmo que seja o Haiti. Mesmo Também que acho. seja o Haiti. Tem que tirar o Paquetá, também acho. Você tá certo. E eu acho que o Paquetá, com os desarmes e as assistências que ele fez, e ele deu coletiva hoje. Jogador que dá coletiva não vai sair do time, né? Isso já está escrito. Acho que nenhum desses dois sai do time, não. Você acabou de dizer que não escalaria o Pelé em 58. Estou dizendo isso. O Sapiro acabou de dizer que o jogador de 18 anos não tem que entrar na seleção, então acho que o Pelé não entraria em 58. O Pelé, né? Não era em 58, né? Eu concordo, hein? Eu acho que Matheus Cunha ganhou um lugar ali, contagiou... Eu também acho. Parcião, tem que sair o Paquetá, concordamos. Concordamos todos que o Paquetá tem que sair do time, então. Contagiou a equipe. O Arthur acha que o Paquetá tem que sair do time. E vai seguir em campo. A gente precisa de um time forte fisicamente, com mobilidade, porque a gente vai precisar de mobilidade, e eu acho que o Igor Thiago, ele é um centroavante de referência, mas ele vai ficar muito parado na área. Ele não vai ajudar a gente. Eu acho que o Matheus Cunha ajuda a encontrar espaços que vão ser difíceis, e outros jogadores têm condição de cabecear e colocar a bola para dentro da rede. Então, mas vamos que vamos. Acho que é isso aí. É um jogo de cada vez aqui. Vamos em frente. Vamos passar para o palpite já? Então, já que a gente está falando de Brasil aqui e tal, palpite de cada um, jogo rápido, Brasil, Escócia. Pimenta, você primeiro. Jogo apertado, a Escócia só vai se defender, precisa de 1 ponto para conseguir se classificar. 4-0 com 3 gols de Igor Thiago. Ok. Sapiro, Ricardo, Sapiro primeiro. Eu vou num apertado 2-1. Ok, beleza, maravilha. Arthur, qual é seu palpite, querido? Os gols de Luiz Henrique. E qual o placar, desculpa? Brasil. Não saiu o som, Arthur. 2-1 ou 2-0? Agora ele congelou também, não dá nem imagem, mas...
2-1. Ok. 2-1, Beleza. 2-1. Beleza. Ok. Eu vou com 2-0 Brasil. O Brasil passa em primeiro do grupo. Um gol do Matheus Cunha e mais um gol do Vini Júnior. E aí vamos em Tomara, viu, frente. Percião? Porque eu tenho ingresso para ver o jogo do MetLife das oitavas de final. É Se o isso aí. Brasil passar em primeiro e conseguir passar, então, pelo Japão, o que parece que vai ser o Japão, né? É, eu pego o Brasil nas oitavas, né? Mas É isso aí. eu tô sentindo, sou pessimista, tô achando que eu vou ver Marrocos e alguém nas oitavas de final, né? É isso aí. Marrocos, ok. Vamos ver. Vamos ver. Que seja Brasil. Muito bem. Vamos lá. Vamos entrar para o segundo ponto do nosso podcast de hoje, fazendo um pouquinho de jogo rápido aqui. Tem seleções mostrando força. Seleções que já fizeram 2 jogos, seleção que está no primeiro jogo aí, Alemanha, Inglaterra, França, Holanda e Espanha. Quem que vocês acham que promete mais aí e que está mostrando as garras aí no Mundial? Começando pelo Ricardo Sapir. Olha, a que mais me surpreendeu foi a Holanda, né? Porque vinha aí sendo considerada como uma seleção de um pouco de segunda prateleira, né? E jogou muito bem as 2 partidas, né? A partida de ontem, muita velocidade no ataque, né? Eles vão avançando, tem muita ultrapassagem, muito cruzamento e um time que está fisicamente muito bem, né? É, essa é a seleção que mais me surpreende. Como atuação na primeira rodada, me impressionou muito a Inglaterra. Achei que foi muito bem. Né, até foi 4-2, mas acho que pelo Foi bem, jogo foi bem. até merecia ter um pouco mais de folga no resultado. Achei o time coletivamente muito bem. A França foi bem também, mas acho que dependeu um pouquinho mais de algumas atuações individuais, né? Principalmente aí do Mbappé. A Argentina foi muito bem também, né? A Argentina E foi olha, muito não é bem. brincadeira o cara ter feito 3 gols, né? Não é Incrível. brincadeira. Mas como destaque mesmo, Pércio, sendo bem objetivo, a Holanda, mais pelo que se esperava versus o que ela entregou. Legal. Bacana. Muito bom. Pimenta, meu querido. E você? Cara, é difícil fugir dos exemplos do Sapiro, são exemplos excelentes. Achei a Inglaterra. Eu acho que a gente tem que olhar a qualidade dos adversários que jogaram, né? A Inglaterra jogou um jogo dificílimo com a Croácia e massacrou a Croácia, principalmente no começo do segundo tempo, fisicamente passou por cima da Croácia, né? Eu achei o jogo da França era um jogo bem difícil também contra o Senegal. O Senegal é um time excelente, e acho que a atuação matadora ali foi do Olise, espetacular, que jogador espetacular. O segundo tempo da França foi de uma mobilidade ofensiva incrível. Olise e Mbappé, incríveis, incríveis. É, e acho, assim, é impossível não falar do meio de campo da Argentina. O Messi faz 3 gols porque Depou, Enzo Fernandes e McAllister parece que falam por telepatia, cara. Que meio de Uhum. campo é esse? Espetacular. É o único time que joga. Todos os outros times jogam transição rápida, né? A Argentina é o único jogo que joga. É um time diferente. É um time que joga um posse de bola. Bom, a Espanha também joga um posse de bola, mas a Argentina jogou como a Argentina, tem uma identidade muito clara. Eu acho que as quartas de final dessa Copa vão ser de uns jogos, meu. Esses times vão se cruzar nas quartas, né? Espanha, Holanda, Inglaterra, Portugal, é, Brasil. Eu acho que a gente vai ter um mata-mata de luxo, Persão. Legal, legal, bacana. Dá gosto de ver essas equipes jogando bem. Ingrid, seja bem-vinda ao Americatarse. Oi. Boa tarde a vocês. Bem-vinda! Obrigada, obrigada. É um prazer falar com vocês. Primeiro de tudo, eu pido perdão pelo meu brasinhol. Eu sei que é portunhol, mas eu gosto da palavra brasinhol. Muito bem, Ingrid. Ainda assim, vou tentar fazer-me entender por vocês. Falando muito Ok, bem. vai Você ser é bem muito mais entendido. clara que o Ancelotti ao falar, tá ótimo. Acho que escalaria melhor que o Ancelotti também. Só uma.
Tá bem, muito bem. Seja bem-vinda, Ingrid. Vou fechar com o Arthur, depois eu passo a bola para você para falar um pouquinho sobre a Espanha. Arthur, como é que você viu aí as grandes seleções aí? Falou muito sobre Portugal também, uma seleção portuguesa que, apesar da qualidade no meio de campo, pecou muito na criatividade. Um time com pouco jogo de cintura para furar a marcação do Congo, então foi um time que, tal qual a Espanha contra o Cabo Verde, ficava rodando a bola de ponta em ponta e tentava um cruzamento, tentava um chute ou outro de fora da área, mas Portugal com pouquíssimo repertório. Resta ver agora como é que vai ser terça-feira, se eu não me engano, contra o Uzbequistão. E a Espanha, mesma coisa, uma partida pouco criativa na primeira rodada e hoje avassaladora, o Oyarzabal com um faro de gol, um posicionamento impressionante, impressionante, eu sou muito fã dele. A Inglaterra, eu acho que o Pimenta trouxe um bom ponto de analisar pelo adversário. A França pegou o Senegal, campeão africano, e é verdade que tiveram dificuldades em alguns momentos, mas conseguiram a vitória muito pelo brilhantismo individual, mas também um jogo coletivo seguro. Em nenhum momento perdeu a mão da partida de alguma forma. A Inglaterra muito bem, tal qual a Holanda, muito veloz nos ataques, fazendo a transição rápida com o Rashford, o Saka também entrou muito bem. Então, a atenção foi a própria Inglaterra, porque foi uma convocação muito contestada do Tuchel. Ele deixou jogadores que têm muita qualidade de fora, então deixou o Cole Palmer, deixou Phil Foden, Harry Maguire, então jogadores que frequentemente estavam sendo convocados ficaram de fora. Optou por jogadores que a gente pode até classificar como operários da bola, e foi um time que jogou muito bem, muito rápido, trocando passes de forma aproximada e saindo em velocidade. Então acho que meu maior destaque dessas favoritas, eu vou com a Inglaterra. Legal, bacana, Arthur. Boas palavras. Interessante a sua opinião aqui. Ingrid, você quer comentar um pouquinho aí do que você viu e como você está vendo a Espanha também? Da Espanha. Eu esperava que você fizesse a pergunta de o destaque positivo e o negativo. Muito bem, pode começar por aí. Pode começar por aí. O destaque positivo. Mais que na Espanha, porque este foi un partido fácil. Son puntos fáciles para pasar a seguinte. Perfecto. Mais, do Mundial en geral, ¿no? Do pase da semana pasada a esta semana, que os equipes tradicionalmente grandes ou que se espera que gañen, van gañando. A semana pasada foi unha semana un pouco estrana en cuestión de resultados, mas esta semana foi un pouco máis previsible, que é o que se espera tamén. Iso como punto positivo. Outra coisa é que eu gosto moito do ru dos noruegos e do surf dos brasileiros. Así que eu estou esperando que haja máis danzas para inflar os times e as torcidas. Muito bem, muito bem. Como destaque negativo de hoje, isto sí do partido, ainda que eu estive já a mirar un pouco a prensa, os periódicos españoles, como é a prensa? Estou dicindo ben? Imprensa. A prensa. Pode ser. E todos din maravillas da España. O destaque negativo é que ese puntos fáciles, ese partido de hoxe, é que a Saudi Arabia non era un rival. Non era un rival. Era un pouco triste, porque eu vexo eses equipes, eses times que non están á altura da competición, ese é o que eu vexo negativo. Muito bem, muito bem. Grandes palavras e boa opinião.
Eu acompanhei aqui de perto o jogo da Espanha com você e eu vi alguns pontos bastante positivos no time da Espanha, Sim. mas de fato a Arábia Saudita, para mim, é muito pior que o Haiti, viu, Ricardo Pimenta? Muito A pior que o Ingrid Haiti, está viu? descrevendo um time grande, tradicional do futebol mundial, batendo em bêbado. Onde a gente já ouviu isso antes? Eu tô falando. O que? É a mesma coisa que o Brasil, Ingrid. O Brasil também bateu em bêbado, Ah, sim, entendeu? sim, O sim. Haiti é um time horroroso. E aí esses bufões estão comemorando que o Brasil agora é a última bolacha do pacote. Mas eu acho que sim que há algo em comum. Mas além do que você diz dos rivais simples, que empiezam a fazer equipo, a jogar em equipo. Agora sim, É isso aí. Verdade. acho que empiezam a comunicar-se, a passar a bola e pensar como equipe. Antes era um pouco mais caos, não? Tanto o Brasil como a É, Espanha. Pode ser? pode ser, Verdade. pode ser, Verdade. sim. Sim. Beleza, ok. Bons aportes aqui. Olha só, vou falar um pouquinho. Vocês falaram muito bem da Inglaterra e da Holanda. Eu concordo com vocês. Assim, para mim, até um pouco surpreendente a destreza da Inglaterra contra um time que não era fácil e a Holanda metendo 5 gols ontem também. Mas para mim, um time que eu acho que a gente vai continuar falando nas próximas semanas é o time da Alemanha. A Alemanha meteu 7-1, passou o trator na primeira rodada e ontem fez um jogo divertido, na minha opinião. Começou perdendo da Costa do Marfim, encontrou o gol de empate e no finalzinho do jogo entrou substituição ali, o centroavante Unda. O cara deve pesar uns 135 quilos. Ele entrou, ficou lá na Pequenininho. área, recebeu a bola. Ele... Que cara O desse Igor tamanho? Thiago, alemão. É o Igor Thiago da Alemanha. Mas é o Igor Thiago que É faz um gol. mini Igor Thiago. E ele fez o gol da vitória Alemanha. Então, eu tô achando divertido o time da Alemanha. Eu acho que eles vão ter história para contar nessa Copa do Mundo. Eles estão jogando eu acho que acho que com uma soltura que eu não imaginava. E eles tocam bem a bola também. Então, acho que vai ser para mim talvez uma surpresa positiva da Copa do Mundo aqui. É mais interessante do que o time do Brasil, por enquanto, com certeza. Vamos falar um pouquinho assim, bate e volta em relação à Argentina. A gente já falou um pouquinho, mas vamos lá. Messi fez 3 gols, uma coisa que eu não imaginava na estreia da Argentina. Vocês acham que tem potencial para título? Começando aí por você, Arthur Sapiro. O que você acha? Eu acho que tem potencial para título, sim. A Argentina manteve a sua base campeã. É verdade que com uma defesa um pouco mais envelhecida, mas eu acho que tem no meio de campo forte como tem, com uma marcação intensa que tem, consegue driblar esse problema de uma defesa um pouco mais devagar. E no ataque, uma Argentina muito bem carregada, eu diria. Então, tem o Messi, tem o Lautaro Martinez, tem o Flaco Lopes, que vem bem no Palmeiras. Aí no banco ainda tem o Julián Álvares, tem o Nico Paz do Como. Então, tem um repertório ofensivo extenso. Tem o Thiago Almada também, que jogou muito bem contra a Argélia. O meio de campo muito forte. E eu acho que tem potencial de título, sim. É uma das favoritas, é inegável. Ainda mais pelo fator Lionel Messi, que a gente viu que ainda tem lenha para queimar. Mas eu não bateria o martelo para dizer que é a principal favorita. Tá no top 5 ali? Com certeza. Mas eu ainda vejo a Argentina atrás da Espanha, atrás da França. E sem contar também que os 3 gols do Messi surgem, obviamente, por favor, não é desmerecendo, mas com um erro, um equívoco, no mínimo, de arbitragem, com a não expulsão do Messi, com aquele pisão por trás, né? Claro que isso não tira o mérito da atuação da Argentina, mas acho que tem que levar isso em consideração na construção do resultado. Dito isso, a Argentina certamente é uma das favoritas. Não a principal, mas talvez a terceira ou quarta ali
da nossa lista. Legal, beleza. Pimenta, o que você acha, querido? Cara, eu gosto muito do meio campo da Argentina. Acho que o Messi é um fenômeno, um cara com impressionante a precisão dele, a habilidade de finalização. Assim, eu me somo à voz dos admiradores desse time da Argentina. Isso dito, eu tenho minhas dúvidas. E vou colocar as razões pelas minhas dúvidas. A primeira é bater e bêbado. A Argélia, dos 3 gols do Messi, 2 foram perus do goleiro Zidane, né? Perus, né? Então o Messi fez um gol, assim, golaço mesmo. O gol que foi do meio da rua foi um mão de alface, parecia o Carlos Germano indo para a bola. E o outro gol também falhou. Então eu pessoalmente tenho minhas dúvidas em relação à habilidade da Argentina de transformar o controle de bola em gols. Depende muito, eu acho, de como vai entrar o Julian Álvares no time. Eu acho que depende muito dele. O Julian é, na minha opinião, um dos melhores centroavantes do mundo. É aquele 9,5 que a gente estava falando outro dia, né? Um centroavante ponta de lança. E ele é, para mim, a chave para destravar o ataque da Argentina, que corre o risco de jogar jogos difíceis e não ter a intensidade, a Inglaterra, a Holanda. Eu vou te falar outro time que tem intensidade física muito grande, é o Japão. Eu acho que a Argentina ainda tem que me convencer, mas obviamente que, os caras são campeões do mundo. Vou falar o quê? E o Messi, cara, é impressionante. Legal, beleza. Boas palavras. Ricardo Sapiro, o que você acha? Sendo breve aí, que o Arthur e o Pimenta já cobriram bastante, eu acho que a Argentina se beneficia obviamente, né, de um entrosamento. Então você vê que é um time que, né, não tropeça, sabe para onde dar os passes, os jogadores estão todos em bom entendimento. E eu acho que isso está se refletindo também numa quase tranquilidade e alegria em jogar, né? Então, era um time com astral bom, sabendo onde tinha que, né, com a energia boa em campo. Se você compara o horror, né, nos olhos da seleção brasileira no primeiro jogo com a alegria e a descontração, eles estão quase numa celebração ao Messi, né? É isso aí. No É isso Last Dance, Last Dance. que pode dar uma leveza, sabe, para o time, bem interessante. Eu coloco como favorita, sim. Legal, bacana. É isso aí. Ingrid, o que você acha? Você acha que a Argentina pode ser uma forte candidata ao título? Não, Não. eu estou mais com Arthur Sapiro, vou mais com Inglaterra. Muito bem, ok. Perfeito. É isso aí. É bacana. Bom, eu acho o seguinte, eu tendo visto melhores momentos do jogo da Argentina, não tendo visto o jogo inteiro e tendo visto os 3 gols do Messi, gostaria de ver essa capacidade de jogar e de converter um jogo fácil num jogo, fazer de um jogo fácil um jogo realmente fácil. Gostaria de ver isso na seleção brasileira com a distribuição de jogadores que eles têm na defesa, no meio de campo e no ataque. E o Messi, no seu Last Dance, tendo a facilidade para fazer 3 gols num jogo, que é uma coisa que, assim, se você pensar o Neymar no melhor momento dele nessa Copa do Mundo, não vai chegar perto disso, né? Então, eu acho que tem que tirar o chapéu para o Messi, sim. Mas, ok, maravilha. Comentário final aqui, mudando de seleção, sobre a Noruega, que está no grupo da França. A Noruega está remando forte. Vocês acham que eles têm chance de chegar na frente da França no grupo I? Ricardo Sapiro, começa você, querido. Olha, eu acho que ao final da rodada, ao final dos 3 jogos, a França vai ser a líder, né? A Noruega vai chegar bem como segunda colocada, mas ainda parece ser um time que depende muito, né, do Haaland individualmente, do Haaland estar muito inspirado. É claro, né, que depender dele é ter uma boa dependência, mas se ele tiver um pouco mais marcado, não é um time que coletivamente parece ter tanto potencial contra a França. Então, acho que a França sai líder, sim.
Ok, perfeito, ok. Pimenta, o que você acha, querido? Eu acho que a Noruega fez uma ótima atuação Hum. contra um time fraco, né? Contra um time muito fraco. Era o Iraque, né? É o É, Iraque, eu acertei assim, fez o que tinha que fazer. Eu acho que a prova para a Noruega é amanhã. Amanhã é um adversário difícil para a Noruega. O Senegal vai ser osso duro de roer. Eu acho que a França tem tudo para sair na frente. A qualidade da mobilidade do ataque da França é vastamente superior à Noruega. Noruega é um time legal, bacana de assistir, muito motivado, mas eu acho que na frente da França, eu pessoalmente acho que a Noruega chega em terceiro no grupo. Ok, muito bem. Arthur, o que você acha, querido? Termina na liderança. O time que, dos quatro, é o mais cascudo em termos de entender como jogar uma partida de Copa do Mundo, o time mais experiente, e é um time que tem as individualidades mais desequilibrantes, não só do grupo, mas da Copa do Mundo também. Então, o Pimenta falou, né? A Noruega jogou contra um adversário fraquíssimo, que é o Iraque. Pegando um adversário um pouco mais forte e de um embate recente, o último amistoso antes da Copa, a Noruega enfrentou Marrocos. E os primeiros 40 minutos de jogo, a dificuldade para sair. E eu acho que pegando uma França que tem aquele poder ofensivo, muitas vezes uma Noruega que demora para entrar no jogo, e por isso, e por essa Haaland dependência em muitos momentos, e coletivamente ser inferior à França, eu acho que não termina na primeira colocação, e flerta até com a possibilidade de terminar na terceira, porque Senegal também é um bom time, é um time bem entrosado, tal qual a Noruega, e acho que daí sai um embate muito equilibrado. Legal, legal. Beleza. Muito bem. Obrigado, Arthur, pelas opiniões aí. Ingrid, o que você acha? Eu estou, mira, nesta, neste jogo de Noruega não tenho tanta informação como vocês, mas é verdade que do que vim, que se estou tentando ver os highlights da maioria dos partidos, o que se estou muito de acordo com os dois Ricardos. A metade de um lado, a metade de outro, pero do que vejo da Noruega, sim. Ok, Mas ok. gosto muito, Arthur, do que você fala. Tentar não fala tão entendido do futebol e com tanta paixão que eu gosto muito de escutar a você. Legal. Obrigado, Ingrid. Eu acho que esse grupo da França, Noruega e a Senegal, os três times que têm, eu diria, conteúdo, né? É um grupo bastante difícil, na verdade. É difícil fazer uma predição, mas eu arrisco dizer que o Senegal vai estar desanimado de ter perdido da França, eles fizeram um bom primeiro tempo, o jogo terminou empatado e no segundo tempo se perderam e a França mostrou superioridade, meteu 3 gols. Então, acho que por conta disso, acho que a Noruega vem num momento mais positivo. A torcida da Noruega está dando um show e está remando junto com a equipe dentro dos estádios e vai fazer com que eles ganhem de Senegal. E no final terminem em segundo no grupo, com a França terminando em primeiro. Mas eu vejo a Noruega passando bem aí para a próxima fase, em segundo lugar desse grupo aí. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso segundo episódio, nosso terceiro episódio, perdão, aqui. E queria agradecer aí a participação de vocês, está sendo muito legal, muito divertido. Vamos seguir assim. Torcer para um Brasil aí meter um saco de gols na Escócia. E a gente está aqui no final de semana que vem para comentar mais um montão de Copa do Mundo e quem sabe aí uma classificação encaminhada de bom tamanho para passar para a próxima fase, ok?
Beleza, Persião, é Copa! Obrigado. Valeu, sempre um Bem- prazer, hein? Tamo junto. Bem-vinda, Ingrid. É Copa! Bem-vinda, Ingrid. Obrigado, pessoal. Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.